Tá, começamos a gravar. Então, boa tarde a todos, obrigado pela presença. Conforme o pessoal for entrando aí, a Marlise vai aceitando. Então, ficamos de debater hoje a sessão 2 do Projeciologia, onde o professor Valdo, ele explora relações da ciência projeciologia com outras ciências, e notadamente aí as ciências convencionais. Então, ele faz relações com a psicologia, com a botânica, com a zoologia, com a astronomia. Vocês devem ter passado por todos esses capítulos aí ao longo da leitura, né? E assim, um primeiro conceito que aparece logo no início aí no capítulo 17, que é o primeiro capítulo da sessão, um primeiro conceito que ele ressalta muito é o da interdisciplinaridade. Aí eu queria ouvir vocês, é, dentro mais ou menos da seguinte ótica. Primeiro, o que é interdisciplinaridade? Segundo, por que ele enfatiza tanto que isso é importante para a ciência? Ele dá vários argumentos aí eu quero que vocês vão falando, vão recuperando aí o que vocês leram para a gente debater aqui. E é inicialmente isso. Vamos começar com a interdisciplinaridade. O que vocês entenderam? Por que ela é tão importante? Ele faz afirmações bem assim fortes acerca dessa qualidade, né? Desse atributo que ele acha que é essencial para a ciência. Aí eu queria ver o que vocês entenderam disso e por que ele é tão importante. Por que a ciência não pode ser isoladinha? Por que ela não pode trabalhar sozinha? Quer dizer, pode, mas não é bom. Eliane, vamos levantar a mão no Zoom? Vamos Deixa eu ver aprender se a eu, fazer todo mundo? deixa eu ver se eu acho aqui, só um instantinho, acho que tem que fechar Isso. alguma coisa aqui. Deu? Deu? Ah, Deu. porque aí eu vou vendo a fila aqui, Tá. aí aparece na ordem que a pessoa levantou. Aí Eu eu não não tá, passo ninguém na frente de ninguém, senão vocês ficam muito aborrecidos comigo, eu não né? estava achando aqui, mas agora tá beleza. Tá bom. Então vamos lá. Eliane primeiro. Então, eu acho que porque é pesquisa. E pesquisa não se faz sozinho, se faz em grupo. Qualquer área da ciência, geralmente é mais de um pesquisador, porque senão não se tem renovações. Mais ou menos isso. Entendi. Mais alguma ideia, Iacra? Eu entendo que a conscienciologia, sendo a ciência das ciências, necessita ela se forma basicamente pela interdisciplinaridade, né? Porque, assim, nós aqui estudamos todas as vertentes da vida humana, né? Então, eu acho que esse agregamento, essa agregação, eu estou fora do português aqui, porque eu passei o dia todo em alemão, tá? Não leva mal, não. Se eu errar, me Não, corrija. a gente entende bem, pode deixar. Às vezes eu fico procurando a palavra lá e não acho. Essa conjunção, né, esse acúmulo de conhecimentos é que vai enriquecer e, assim, ao meu ver, vai até ajudar a compreender de uma forma mais taxativa, mais substancial, o conteúdo, as informações que a conscienciologia vem trazer, que são, na minha concepção, ideias novas para as ciências que já estão aí. Assim, Muito bom, gostei muito da sua fala. Como é que fala seu nome? É Nájila, é isso mesmo? Nájila, Tá, tá? vamos lá, Se Nájila. fosse em alemão, você falaria Naila. Naila, pois é. Aham, mas não, é Nájila. Então, daquilo que eu entendo, né, a interdisciplinaridade, o que que ela permite? Ela vai permitir essa integração de todas as linhas de conhecimento, né, de todas as ciências que acabam se integrando e se cooperando, né, através da pesquisa, da experiência, da divulgação. Então, existe
Não dá para ser isolado, né? Precisa dessa troca, precisa dessa cooperação. Então, isso é o que eu consigo entender do que ele traz, e justamente aí ele faz depois, né, toda essa linha de projeciologia com outras linhas da ciência, justamente que é essa troca. A gente acaba buscando o que é de melhor de cada uma dessas áreas, para aplicar dentro do que a gente estuda da Conscienciologia, e com isso ainda trazendo a questão do paradigma, a questão que vai além do que a ciência convencional traz como pesquisa, né, até o momento. Muito bom, muito bom. Dirceia, Então, uma coisa que me chamou a atenção nisso tudo, foi tudo isso que elas disseram, mas também a questão da cognição, né? A união entre essa interdisciplinaridade pode alavancar muito a questão cognitiva, evolutiva do ser, né? Então, isso que me chamou mais atenção, ampliou para mim esse entendimento aí. perfeito. Quem mais? Tem mais coisa para falar, queria ouvir todo mundo. Cadê o Valdino, que apareceu, mas não apareceu? Cadê ele? Estou aqui Ah, escondido. tá escondido, mas me ouviu. Tudo bom, Valdino? Tudo bem? Tudo bem? Estou Então, bem, estou bem. me fala aí da interdisciplinaridade, dessa interrelação entre as ciências, por que que isso é tão essencial? Bom, vou só ligar minha câmera. Só ligar minha câmera. Bom, eu vejo assim, além de tudo o que já se falou, tem muita questão, porque assim, ah, há anos atrás, a ciência chegou num momento que ela não estava a evoluir. Era porque havia ligeiramente uma separação em que, por exemplo, um astrofísico só se estudava mesmo os astros. E, por exemplo, um biólogo se limitava a estudar só biologia, né? Algo mais que é daqui da Terra. Então, isso, depois houve uma altura que houve uma, digamos assim, uma revolução em que começou-se a estudar, por exemplo, a astrologia através da biologia. Eu Uhum, posso até estar errado. Então, isso levou com que fosse dinamizado o processo de investigação e acelerou a evolução científica. Então, eu vejo que essa importância, mesmo até hoje, por exemplo, né? Quando queremos fazer explorações de Marte, nós estudamos a biologia de Marte, a superfície de Marte. Então, isso faz com que o estudo seja um pouquinho mais rico e amplo e acaba por acelerar o processo da investigação, porque são de várias perspectivas, né, de um mesmo objeto. Então, isso vai compondo um quebra-cabeça que vai enriquecendo a própria ciência. Então, eu vejo que dentro, o professor Valdo faz essa ligação importantíssima, muito por causa dessa questão, primeiro, e depois é que o ser humano, ele acaba, a projeciologia, né? Ela estuda também o ser humano de uma maneira geral, né? Abrangente, e tem relação com todas as áreas que o ser humano acaba por desenvolver. Então faz todo sentido essa interdisciplinaridade, porque depois ele traz, por exemplo, né? Ele propõe, eu acho que depois vamos falar mais à frente, ele propõe novas ciências, né? Estudadas a partir do viés da projeciologia. perfeito. E isso vai ampliar essas ciências já existentes e também vai enriquecer a própria projeciologia e vice-versa. Muito bom. Ricardo, tudo bem? Chegou agora. Estamos falando aqui da interdisciplinaridade, que o professor Valdo coloca que ela é essencial ao saber científico. Você quer comentar alguma coisa? Quer complementar? Não, que eu cheguei meio correndo, estou Tá, tá, abrindo aqui, eu vou tá devagarinho, aterrissando aí? vou. Então aterrissa com calma, tá? Tá ótimo, tá? É, Obrigado. Gostei muito aí da apreciação de vocês, acho que vocês foram nos pontos essenciais. O que eu quero comentar, né? Não tem muito para complementar, não. Eu penso que vocês abordaram a coisa no âmago mesmo. O que eu acho importante a gente ver? Muitas vezes, o objeto de estudo de uma ciência
ele produz instrumentos ou ferramentas que vão ser utilizados ou aproveitados por outra ciência. Exemplo típico, né? Matemática. Estou falando da matemática porque é minha formação, né? Muito do que a matemática produz é aproveitado por ciências exatas ali que se relacionam com ela. Exemplo maior, física. Tá? Astronáutica, parte da física. Né? Então, se não tiver o formalismo matemático, se não tiver todas as equações certinhas, se não tiver essa compreensão, as outras ciências não deslancham. Né? E repare que eu vejo muito isso acontecer, né? Via, né, quando eu estava na universidade, agora estou aposentado. Matemático e físico não se entendendo quanto à linguagem. Isso era algo que acontecia muito. Então, o matemático formulava os conceitos dentro de um certo purismo matemático. Então, tinha que ser tudo perfeito, as provas. O matemático tem essa cabeça, né? Tem que ser logicamente perfeito, tem que ser. As demonstrações têm que ser irretocáveis. Aí chegava o físico, às vezes avançava muito mais nas conclusões, só que não tinha esse rigor todo que o matemático tinha. E o matemático ficava bem indignado. Não, mas na sua prova está faltando isso. Aí o físico argumentava, não, mas está faltando porque é óbvio, não está faltando na tua cabeça. Na minha cabeça, qualquer físico que olhar a minha prova vai ver que ela está certa. Né? Então, ao mesmo tempo que as ciências deveriam se apoiar, né, elas brigam entre elas. Existem aí essas disputas, e muito em função da linguagem. Às vezes, a linguagem de um matemático ela é muito mais próxima da lógica do que a linguagem de um físico. O físico quer logo chegar no resultado dele. Não quer dizer que ele vai fazer de qualquer jeito, não é isso. Mas ele abrevia muita coisa na hora de tirar as conclusões que para um matemático é impensável fazer daquela forma. Então, essa interarticulação ela tem a ver com a própria sustentabilidade da ciência, na medida em que uma serve de apoio à outra. Eu estou falando de física e matemática, que são próximas, são ciências exatas, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, a linguística, que é uma área bastante recente, a linguística tem toda uma interseção com a matemática. A partir aí do século XX, os estudos lá do Saussure, se a gente for olhar, aquilo ali tem uma base matemática no sentido até de matematizar as gramáticas, matematizar as interrelações entre os termos de uma frase. Então, veja, duas ciências, em princípio, distantes uma da outra, tá? Elas conversam. E as ferramentas que uma produz, as outras utilizam. Então, isso é um argumento aí em prol da própria sustentabilidade científica, né? Se é que isso faz sentido. Né? Um ponto interessante, eu vou compartilhar aqui o livro para a gente... Estou podendo compartilhar tudo. Para a gente olhar umas marcas em amarelo que eu fiz, que aí... Me diz aí, Marlise, se está aparecendo aí. Sim. Sim? Uhum. Tá. Agora, então, isso basicamente ele resume aqui nessa. Eu estou na página 83. Ele resume isso tudo que a gente falou, que vocês colocaram, que eu só arrematei no final. Nenhuma ciência é soberana, a ponto de prescindir da colaboração de outras ciências. Cada qual tem seu conteúdo próprio, contudo, todas vivem e se desenvolvem interrelacionadas. É basicamente o que vocês falaram, né? E que eu só pontuei alguns exemplos no final. Agora, no parágrafo seguinte, tem uma afirmação que vale a pena a gente pensar um pouquinho a respeito. Que ele diz o seguinte: é sempre bom clarear as condutas. E aí ele põe em confronto duas condutas diferentes. Vejam o que ele diz. A pesquisa independente é um fato, muitas vezes sadio. O isolamento permanente é sempre um erro. Vamos esmiuçar isso? O que vocês querem comentar? Primeiro, o que se entende por pesquisa independente? Porque não é pesquisar sozinho. Pesquisa independente é outra coisa.
né? Então, a primeira coisa, eu quero ver se todos compreendem o que é esse conceito. E, segundo, por que ele difere do isolamento? Eu vou descompartilhar, senão eu não vejo vocês direito. Depois eu volto aí se precisar. Tá? Então, estamos aí. Pesquisa independente versus isolamento científico. Vamos, Valdir? Bom, a pesquisa independente é aquela em que o pesquisador tem autonomia, tanto de direcionar o que pesquisar, por exemplo. Eu lembro muito bem do professor Valdo numa doutora que eu assisti. Ele dava um exemplo que ele foi coagido a fazer uma investigação, acho que é para uma instituição governamental dos Estados Unidos da América, se eu não me engano, mas havia uma intenção belicista por trás da pesquisa que estava a ser solicitada. Então, uma coisa que ele fez foi colocar os seus termos de eu pesquiso e eu faço aquilo que eu achar mais correto com o resultado da minha pesquisa. Então, vejo que a pesquisa independente é aquela em que o pesquisador tem a liberdade de investigar, fazer o tratamento e a divulgação que ele achar conveniente dos seus achados científicos. Eu vejo que é nessa direção. Agora, é para fazer também já o contraponto? Faz o contraponto. Sim, segue aí no teu raciocínio, está muito bom. Sim, no contraponto. Hoje aconteceu uma situação aí no meu Instituto Superior. Estão a fazer um projeto piloto de uma construção em terra e foi a minha tese de licenciatura. E eu desde o início falei, quero participar da pesquisa. Mas eu senti que havia aquele isolamento por parte da instituição e me colocaram de fora. Resultado, hoje mandaram mensagem, me ligaram para que eu fosse para lá para ir tentar ajudar, porque as coisas não correram bem, né? Então eu vejo que esse isolamento faz com que muitas das vezes a pessoa que está a pesquisar se perca na pesquisa, cometa erros, por exemplo, de pesquisa que muitas das vezes um pesquisador já cometeu, como é o meu caso. Então, se isolar nas pesquisas, que é o que ele faz aqui, vai ser um erro, porque a pessoa vai estar sempre a dar a volta, dar a volta, dar a volta e nunca vai avançar. Porque a repetição de um erro, por exemplo, em vez dele evitar, ele vai correr no ciclo que um pesquisador já passou. Foi mais ou menos Perfeito. essa a minha casuística. Perfeito. Muito bem colocado. Alguém complementa? Alguém tem mais alguma ideia? Eu pensei aqui, trazendo para o nosso contexto da Conscienciologia, né? A gente fala muito de autopesquisa, então é eu me autopesquisando, e isso eu vou fazer independente, né? Vou estar em determinado momento sozinho fazendo a minha autopesquisa. Mas no momento que eu não compartilho essa autopesquisa, que eu não faço dela um instrumento de assistência, isso é um grande erro, porque não vai servir, né? Não vai ser assistencial, não vai estar ajudando. Então, assim, muitas vezes a gente anota tanta coisa, né? Tem tantas anotações, tanta pesquisa, e a gente guarda no fundo da gaveta e não compartilha isso. Então, acho que esse é o grande erro que muitas vezes a gente faz. Ou então, não vai colocar isso em exposição, não vai se autoexpor até para se autoajudar mais ainda, né? Porque ouvindo os comentários, os feedbacks, a gente melhora e vai dentro do que o Baldino falou, a gente não comete os erros, a gente corrige aquilo que ainda dá para corrigir e acaba compartilhando aquilo com mais pessoas. E isso só faz enriquecer a nossa autopesquisa. Muito bom. Perfeito. Eliane? Então, seguindo essa linha aí da Nájila, eu acho exatamente isso dentro do paradigma consciencial. Porque a gente faz a nossa autopesquisa, às vezes, se a gente ficar isolado, às vezes as coisas acabam ficando esquecidas na gaveta. Então, a gente trabalhando em grupo, como a gente tem os GPCs na Apex, a gente, em grupo, vai desenvolvendo a nossa autopesquisa e chegando ideias, a gente vai complementando e aí vai saindo as GESCONs. Assim, a gente faz um acolhimento maior e acaba publicando e ajudando realmente as pessoas, as consciências, né? E se a gente ficar isolado, aquilo vai ficar, de repente, esquecido. Perfeito. Perfeito.
que mais? Agora, ninguém me falou propriamente. Deixa eu melhorar a minha pergunta. Eu que não fiz a pergunta direito. Qual é o preço que se paga para ser um pesquisador independente? Dentro da ciência convencional. Não estou nem chegando na... A conscienciologia, ela incentiva isso desde o início. Na conscienciologia, isso não é problema. Agora, na ciência convencional, você paga um preço relativamente alto para fazer o que se chama de pesquisa independente. Quem quer comentar ou discordar do que eu estou falando? Pode discordar à vontade, tá, gente? Eu falo besteira também, tá? É um preço alto que se paga por isso. Me ocorreu aqui, se calhar, compartilhar que talvez seja financiar a pesquisa. Isso, Acho que é mais difícil. isso. Porque não é que você, para ser pesquisador independente, você não possa ter financiadores. Pode. Né? Agora, você não pode se sujeitar às regras, às ideologias, né? Ou às tendências, aos vieses de quem te financia. Então, por exemplo, você é um biólogo. Você está desenvolvendo... Eu vou dar um exemplo até de uma pessoa que eu conheço, amigo meu. É uma pessoa que pesquisa, por exemplo, a contaminação do solo por bactérias no sentido de promover o crescimento de determinadas plantas. No caso deles, são eucaliptos. Tá? Então, você chega lá, você modifica o solo, colocando aquelas bactérias ali, e elas têm o efeito de fazer crescer mais rapidamente o eucalipto. Está ótimo. Em termos de pesquisa em microbiologia, está perfeito. Não tem problema nenhum. Agora, quem é que está financiando? Vê se vocês... Para quem que serve o eucalipto? O eucalipto é uma das árvores mais parasitas que tem. Onde cresce eucalipto, não cresce mais nada. Ele danifica o solo e torna o solo assim, inviável para qualquer outro tipo de vegetação. A quem interessa isso? Vamos lá, As Geraldo. indústrias, De papel. Isso. As madeireiras, as indústrias de papel. Isso que eu Então, ia é falar, assim, celulose, né? Indústria de... exato, exatamente. Né? Não só papel, né? O eucalipto ele tem um tronco muito firme, muito forte, então ele se presta muito para construção. Né? A cerca. Então, assim, é você ter um apoio financeiro de quem, no fundo, é predador. Né? Então, você está trabalhando, está pesquisando, a tua pesquisa, o efeito da sua pesquisa é anticosmoético, na verdade. Entende? Então, o pesquisador independente ele tem esse preço a pagar. Ele tem que selecionar muito bem o que ele recebe, de quem recebe e o que ele vai ter que dar em troca. Quando o professor Valdo ele fez o pé de meia dele lá na década de 70, se preparando para se dedicar unicamente à conscienciologia, o que ele queria era exatamente poder pesquisar independentemente de quem ele não quer que a projeciologia esteja atrelada, por exemplo, a uma indústria bélica, como o Valdino comentou aí. Agora, imagina, eu vou desenvolver uma ciência, vou sair do corpo para fazer arma para matar os outros. Não tem o menor sentido. Então, veja bem, pesquisa independente, ela tem um preço. Né? E para se conduzir dessa forma, muitas vezes você tem que pagar esse preço. E nem sempre é fácil, dependendo do tipo de pesquisa que você empreenda, você precisa de material. Né? A autopesquisa, você tem um material, é você. Né? Mas na ciência convencional, não. Por exemplo, essa pessoa que eu falei que pesquisa lá as bactérias com eucalipto. Precisa de laboratório, precisa de terra, precisa de estufa, precisa de microscópio, precisa sequenciar o DNA da bactéria que está crescendo ali no solo. Então, tem que mandar a amostra para fora para fazer o sequenciamento e devolverem para ele. Isso tudo envolve aí milhares de dólares. Né? E quem financia, infelizmente, nem sempre tem um objetivo, uma intenção cosmoética por detrás.
certo? Então, são duas coisas muito diferentes. Pesquisa independente e o isolamento. Você sabe que eu tenho notícia, eu não conhecia essa pessoa, não, mas ele fazia doutorado juntamente comigo, mas eu não tinha muito contato com ele, não. Ele foi uma pessoa que passou anos trabalhando sozinho, desenvolvendo a tese dele. Ele não mostrava aquilo para ninguém. O orientador, a partir de um certo ponto, ele tinha até meio que desistido, porque o cara era tão isolado, mas ele estava progredindo. Ele estava, de vez em quando ele mandava, era um tempo que a gente não tinha impressora em casa, né? A gente mandava imprimir e ia buscar lá o formulário impresso num salão, né? E a gente via que ele estava toda hora buscando lá a listagem. Não sei se vocês lembram daquele formulário contínuo, no tempo que a impressora não aceitava papel, resma de papel ainda. Gente, eu sou velho, eu falo de coisa velha. Vocês não... Pode rir de mim à vontade, eu não, nem ligo. E aí a gente via que o sujeito estava trabalhando, porém totalmente sozinho. Era uma tese em lógica, então ele estava fazendo demonstrações, como eu comentei, né, aquela coisa do matemático, rigorosas, e ele era muito sistemático, né? Ele era tão sistemático que uma Coca-Cola, uma garrafa de Coca-Cola com ele tinha que durar uma semana, porque ele não tinha dinheiro para comprar duas. Era esse nível de pessoa. Aí o que aconteceu? O isolamento dele foi tanto que alguém desenvolveu o resultado da tese dele e defendeu primeiro. Aí um belo dia chega o orientador para ele e fala: aqui, sua tese já está publicada, não sei aonde, é o mesmo resultado seu. Se ele tivesse, no mínimo, interagido com esse outro pesquisador, ele teria visto que estavam fazendo a mesma coisa e ele poderia optar por um rumo diferente, ou trabalhar num recorte, trabalhar num pedaço daquilo que o outro não estivesse trabalhando. Mas o isolamento fez o quê? Com que o trabalho dele fosse engolido. Correto? Existe o mesmo risco na conscienciologia? Isso eu queria ouvir de vocês, né? A Eliane tinha levantado a mão e desistiu, mas eu não desisti de te ouvir. Não, eu queria só perguntar o seguinte, que o pesquisador, assim, isolado, né? Às vezes ele está com uma grande pesquisa ali, uma descoberta, e ele precisa desse apoio financeiro e tudo mais, e às vezes eu acho que tem muito risco de espionagem, né? Como você Total, falou, de alguém total. tirar essa pesquisa dele, quando ele já foi lançado, já está... É a guerra, acho que, do capitalismo, aí, das grandes empresas, dos laboratórios, né? Acontece isso, acho que muito, né? Eu penso, não sei. É bem pior do que você está falando, porque dependendo da pesquisa, a pessoa corre risco de vida. Então, ela tem que mudar de nome, às vezes, tem que trabalhar num lugar, tem que mudar de país, ir para um lugar que ninguém conheça, né? Às vezes, assumir uma identidade falsa e ficar trancafiada num centro de pesquisa, né? Então, aí a gente escuta, fala, parece que a ciência é uma beleza, né? E os cientistas são maravilhosos. A ciência é uma beleza, uma das melhores coisas que a gente tem. Mas a gente começa a olhar o que há de podre por trás disso tudo. Mas ainda assim, o procedimento da ciência é o melhor que a gente tem aí em termos de progresso do conhecimento, né? Agora, trazendo um pouco para... Se a interdisciplinaridade ela é fundamental na ciência convencional, na conscienciologia, então, é indiscutível, né? Porque as especialidades, todas elas dialogam entre elas, né? Então, você não tem, por exemplo, proexologia sem seriexologia, sem holocarmologia, né? Você não tem, por exemplo, extrafisicologia sem parapercepciologia. Porque como é que você vai perceber o extrafísico? Como é que você vai comprovar que aquelas coisas realmente existem se você não tem parapercepções? Então, quando a gente muda aí o estudo para a consciência, essa interdisciplinaridade ela é mais do que obrigatória. E aí acontece uma coisa muito interessante. Dentro da ciência convencional, é perfeitamente possível você se aprofundar num único ramo e não entender nada do resto. Não é o ideal, mas isso acontece muito e é o que mais se vê
acontecer. É o cientista que só conhece a unha do pé direito, a unha do polegar do pé direito. Se você der a do pé esquerdo, ele não sabe falar dela, ele só sabe falar da do pé direito. Né? O conscienciologista, né, que é a pessoa que estuda conscienciologia, ele é incentivado o tempo todo a não ficar só naquela especialidade que ele tem mais apreço ou afinidade, a olhar o que está em volta. Então, a conscienciologia tem isso de positivo. Ela, desde o início, quando você começa a sua vida de pesquisa, ela te coloca ali numa chapa quente. Olha, você pode entender só de interassistenciologia, mas você não vive de interassistenciologia se você não tiver parapsiquismologia. Senão vira assim, o que você faz no hospital. Né? É assistência? É. Mas não está qualificada necessariamente pelo parapsiquismo, por exemplo. Não está qualificada com o conhecimento das vidas anteriores daquela consciência que você vai assistir. Então, dentro da conscienciologia, é meio automático. Embora as pessoas se especializem, eu noto que existe mais esse cuidado de olhar para o lado. E aí tem N oportunidades que acontecem que congregam os pesquisadores. Por exemplo, a tertúlia é uma delas. Todo dia, 12h30, você entra lá, você vai ver um sujeito ou uma sujeita falando lá sobre o seu tema. Todo verbete tem interdisciplinologia. Para que serve essa sessão? Ela serve exatamente para a interdisciplinaridade. Você vai apontar ali quais são as especialidades. Tem uma especialidade que você escolheu para escrever o verbete. É aquela que está no quadrinho, entre parênteses. Na interdisciplinologia, você vai achar por onde ela se esparrama, por onde aquele assunto se esparrama. Entende? Então, isso é incentivado desde sempre, dentro da conscienciologia. Você faz lá a sua autopesquisa, tá bom. Aí um dia você chega e vai fazer um consim cobaia. Às vezes, numa sessão, desmonta aquilo tudo que você achou que você estava dominando, que você estava entendendo de você mesmo, e não precisa desmontar com grosseria, com agressividade, nada disso. Às vezes, uma pergunta de um participante, de um consim cobaia, vai fazer você entrar num outro nível de reflexão e vai desmontar tudo que você vinha construindo sobre você mesmo e que, no fundo, era uma autoficção. Você não é aquilo que você estava achando que você era. Então, olha o papel da grupalidade aí, olha o papel de ouvir especialistas de outras áreas. É porque ali no Consim Cobaia dá de tudo. Você tem gente ali que estuda todo tipo de coisa. Pega, por exemplo, a relação da conscienciologia com a psicologia. O que deu isso? Isso deu uma especialidade. Qual foi? Isso, a junção da conscienciologia com a psicologia, ela deu origem a uma especialidade da conscienciologia. Como é que se chama? Parapsicologia. Não, Consciencioterapia. consciencioterapeuticologia. Né? A Ah, tá. especialidade, a gente sempre procura terminar com logia. Né? Eu sei que no quadro sinótico que a gente estudou, várias especialidades não têm logia. Mas a partir aí da enciclopédia, a gente está sistematizando que sempre que é uma especialidade, colocar logia no final, que é o designativo da ciência, né? do estudo científico. Então, a consciencioterapeuticologia é essa junção. É você pegar a psicologia e reabordá-la pelo paradigma consciencial. E aí a psicologia vira uma coisinha assim, desse tamaninho ali dentro. Porque ela não leva em conta a vida passada, holomemória, traumas que você tem extrafísicos, às vezes. Você sofreu uma perseguição no extrafísico, voltou para o corpo, não lembrou de nada, né? E aí, toda vez que você encontra uma situação semelhante, você se acovarda. Você não consegue progredir diante daquilo. Né? Vai ver, foi uma corrida que tu levou fora do corpo e que te deixou aí medroso e acovardado. Então, a consciencioterapeuticologia, ela tem condição de tratar coisas que vão muito além da psicologia. Entretanto, a logia surge no contato entre essas duas ciências. Não sei se vocês concordam comigo. Até a consciencioterapeuticologia, ela é da década de 90.
né? Então, primeiro ela surgiu como um GPC dentro do IPC, depois constituiu-se o NAIC, que era o Núcleo de Estudos da Consciência. Depois, algum tempo depois, foi surgir a OIC. O pessoal que estava em Foz há muito tempo acompanhou tudo isso de perto. Eu conheci o inicinho da consciencioterapia, porque eu fui paciente de uma consciencioterapeuta pioneira. Atualmente nem está mais na conscienciologia. Então, eu participei de ACP2, onde o professor Valdo estava preocupado em instalar a consciencioterapia, porque tinha muito assédio, não deixando aquilo progredir, interferindo ali nos trabalhos. Tá? Mas, vê bem, é uma junção ali. Onde a conscienciologia faz contato com a psicologia, nasce uma especialidade. Né? Por exemplo, na botânica, é o caso aqui que o professor Valdo aborda, você tem a parabotanicologia. Então, você vai estudar a projeção vegetal, o duplo que se forma em torno do vegetal, que dá para você ver fora do corpo. Né? Você vai estudar plantas, às vezes, que não tem no intrafísico. Até mesmo pela coloração e tudo, você não vai achar no intrafísico nenhuma planta semelhante àquela que você viu na projeção. Animais é a mesma coisa. Não sei, quem é que leu Zéfiro? Quem é que leu aí o livro Zéfiro? Você lembra, Iraci, quando Iraci, tem todo mundo leu Zéfiro, tá ótimo. Vocês lembram quando ele fala numa entrevista? O livro ele tem uma série de entrevistas, né? Para quem não leu, é a professora Mabel Teles entrevistando o professor Valdo, mas ele falando das experiências dele multividas. Ele falando dele como Zéfiro, que é a identidade extra dele. Né? Então, tem uma série de entrevistas, elas estão em itálico, são trechos em itálico no livro. Né? E ele fala de uma girafinha. Vocês lembram dessa girafinha? Né? Pois é, eu era doido para ver uma girafinha dessa aqui no Intrafib, mas não tem. Isso é uma coisa da Comuné. E a girafinha ela era tão avançadinha que ela fazia telepatia. Ela era usada terapeuticamente para as pessoas que chegavam naquela Comunex, estava meio desorientado, estava meio perturbado, ainda estava se adaptando ali num padrão melhor extrafísico. Né? E eles usavam a girafinha para dialogar ali com a pessoa. E aí a pessoa, a partir dali, descortinava uma série de realidades que ela nem tinha cogitado antes. Não sei se vocês lembram desse exemplo. Essa girafinha ainda não foi achada aqui no intrafísico. Então, vocês veem aí. Por exemplo, o contato da projeciologia com a astronomia. O que dá isso? Quem é que já teve exoprojeção aí? Quem é que já saiu do corpo, né, conseguindo volitar pelo espaço? Né? Mas é uma realidade. Tem projetores que vivenciam isso. Né? Tem gente, inclusive, que visita outros planetas. Faz projeção de mental soma e consegue visitar outros planetas. E quando volta, recupera tudo. Eu, quem me dera fazer um negócio desse. Não cheguei lá ainda. Eu me percebo, às vezes, no espaço, assim, em meio às estrelas. Isso. Exoprojeção se chama. Isso, mas eu não sei o nome da especialidade. Exoprojeção. Eu tinha falado e a Yatra falou agora de novo. Então, E eu faço parte a do... Dirceia, não sei se você percebeu que a quantidade de estrela é muito maior do que a gente consegue enxergar daqui. É uma coisa assim que eu estou narrando porque já aconteceu comigo. Você olha para aquilo e diz assim, gente, quando eu estou lá no corpo, eu não vejo isso tudo de estrela, porque tem poluição, tem um monte de coisa. Né? E aí você está fora do corpo, você tem uma amplitude da visão. É muito mais claro, né? Não tem Muito os mais claro. impedimentos, porque daqui a gente enxerga umas menos brilhantes, umas quase sumindo, né? E estando lá, não. A percepção é de que elas brilham mais ou menos na mesma. Enxerga a estrela que nem foi descoberta ainda, porque não é visível ainda pelos instrumentos que a gente tem. A sensação que eu tenho é que eu estou sentada em algum lugar, tipo um planeta, sei lá o quê, com aquela visão, sabe? Essa, a visita que eu sinto sempre é assim. Perfeito, muito bom. Yatra.
Então, eu não sei se vocês sabem, mas existe um grupo de pesquisa conscienciológica chamado exoprojeciologia. E aí, quem tiver interesse pode falar comigo, que eu também estou Olha, estudando. legal, não sabia. Eu É, sabia que existe uma IC dedicada aí aos extraterrestres, que é uma bom, pré-IC, né? Extracons. agora já está nos trâmites finais para se tornar uma IC. E Muito dentro, bom. eu sou voluntária da Extracons, né? E Ah, dentro não sabia. É, Só. Então, e dentro dessa IC, a gente tem esse grupo que estuda. E é, assim, muito interessante, que aí você acaba de sair da caixinha de vez, né? Porque cada um que chega lá, assim, revela assim, uma projeção, uma exoprojeção, foi para Marte, foi para Urano, um que esteve no céu, viu a massa como que é formado, ou no céu, não, no Sol, né? Que vê que o Sol não tem consistência física, é uma bola de fogo, olha, é informação. Eu não faço, eu não tenho, né? Que sou projeção, mas assim, só as informações que eu recebo, para mim, já me abre um leque, assim, bem interessante. muito bom. É colégio invisível, é isso, Tiago? Tem o Colégio Invisível da Extraterrestrologia, né, que Sim, estuda isso, e tem sim. um grupo de estudo conscienciológico especializado só para exoprojeções. Ah, legal, obrigada. Por nada, my pleasure. Muito bom. Quer ver outro contato interessante que ele fala também? É você associar a projeciologia com a oceanografia. O que dá isso? Você consegue ter projeções onde você visualiza ambientes nas profundezas do oceano, que às vezes você nem consegue atingir com equipamento de mergulho, dada ali a pressão que é tão forte. Fora do corpo não tem pressão, você chega lá, se você tiver competência aí para se deslocar, né? Tiver um psicossoma agilizado e tudo, você chega lá. Não sei se vocês sabem dessa história, existe uma teca na holoteca, que é a Malacoteca. É uma coleção de conchas. É muito bonita. Quem for a Foz e puder visitar lá a Malacoteca, tinha até alguns exemplares em exibição ali na entrada da holoteca. Pois bem, isso foi oriundo de um quarto que o professor Valdo construiu. Ele queria fazer rapport com o fundo do mar. Então ele começou a colecionar objetos. Ele ia numa praia, pegava uma concha, pegava um seixo, começou a reunir elementos marítimos dentro de um ambiente para fazer rapport e conseguir se projetar com mais facilidade. Olha a inteligência da técnica, gente. Né? Quer dizer, a pessoa sabe que para eu chegar lá, eu tenho que criar afinidade com aquele ambiente. Então ele constrói um quarto dentro da casa dele, onde ele enche de coisa do mar. Ele vai para dentro daquele quarto, começa a trabalhar as energias, daqui a pouco ele está projetado. Né? Isso é aquela técnica da saturação mental projetiva. Você coloca aquilo como alvo mental. Tá? Então, assim, onde você pensar, onde a projeciologia encosta, ela te dá um elemento de pesquisa diferente. Né? Pode fazer o exercício aí. Pega qualquer ciência, por mais intrafísica que você pense que ela seja. A projeciologia ou a conscienciologia, se a gente pensar de uma maneira mais ampla, né? Encostou ali, aquilo amplia. Certo? Bom, eu quero mudar de assunto um pouquinho, pode? Vou compartilhar aqui, para a gente seguir aqui no capítulo, que aí eu quero que vocês comentem. Estamos na página 84, e eu marquei esse primeiro parágrafo aqui. Deixa eu ler brevemente para vocês. A conscienciologia pode balizar as vidas dos projeciólogos e conscienciólogos através da cosmoética, da Tares e da policarbalidade. Contudo, tal atitude é da própria consciência.
não significa prisão, mas uma recém ininterrupta, capaz de melhorar as incertezas éticas, políticas, científicas e filosóficas em geral do indivíduo. Aí a pessoa chega e diz assim, não, a conscienciologia impõe um jeito de vida, ela impõe, e aqui ele está dizendo exatamente o contrário disso. Aí eu queria ouvir de vocês o que ele quer dizer com esse balizar, exatamente, e aonde isso se difere, por exemplo, do dogma. Que você entra numa religião, você vai seguir uma série de preceitos, porque são dogmas. Se você não seguir aquilo, você está fora do grupo, você está excluído. Né? Qual é a diferença para isso aqui que ele está dizendo? Não vou te compartilhar, não, para ficar visível. Tá? Vou perder as carinhas, mas tudo bem. Acho que ainda consigo ver a mão levantada, não sei. Se eu não enxergar, acho que a Marlise enxerga. Aí ela vai passando a palavra aí. Ok. Eliane. Balizar não seria equalizar entre através da cosmoética e Uhum. da Tales, tá? Como equalizar, balancear, ter mais ou Isso, menos uma coisa assim. isso. Mas qual é a diferença para a religião? Porque na religião eu acho que a pessoa fica, ela não faz essa pesquisa, é aquilo, é doutrinada. Ela tem que seguir aquela Uhum. doutrina. Uhum. Tá bom. Valdir. É basicamente isso também que eu quis falar. Penso que o balizar é mostrar caminhos, ou direcionar, mostrar limites ou parâmetros, no caso. Daí a pessoa ela é livre de ver se aquilo faz sentido para ela, de poder implementar ou seguir. Caso não, o que é o oposto da religião. Na religião, você é obrigado. Você não tem que discordar. Está dito, Não está pode, dito. não pode, né? Sim, Não você não pode. pode. É, Se não discordar, pode. se discordar é represália. Então, eu penso que é isso mais ou menos que ele quis dizer. Perfeito. Dirceia? Abre o microfone. Eu entendo que é o contrário, né? Ao invés de nos prender, nos motiva, nos incita à reciclagem ininterrupta. Porque a cosmoética, por exemplo, quando eu conheci a Conscienciologia em 2009, era uma. A cosmoética hoje é outra. Então, o Perfeito. crescimento ele é ininterrupto, ele não para, porque a gente adquire, né, nova visão e novo posicionamento e tudo mais vai mudando. Então, ele é o contrário, ele é um motivador. Muito bom. Eu tendo a falar Naila, mas é Nájila. Tudo bem, pode falar, Naila, não Pode tem falar problema. Naila, é porque eu Pode. leio o J para mim é I. Ok, Então, se eu ok. errar, você me perdoa, tá? Não, não está errado, não. Vamos falar que você está falando em alemão, aí está tudo certo. Então, o que eu entendo esse balizar é justamente essa liberdade de conseguir distinguir aquilo que é cosmoético daquilo que não é cosmoético. É distinguir aquilo que é de dar a liberdade a gente de fazer escolhas melhores, né? Então, esse balizar que eu entendo que ele traz aqui é justamente essa possibilidade de estar mais lúcido, de procurar mais informações, de ter maior conhecimento para a gente fazer as melhores escolhas evolutivas. Perfeito. Muito bom. O que mais? Eu quero ouvir uma palavra. Vamos ver se ela vai aparecer aí. Vamos rodando mais. Que tem uma palavra aí que eu acho que é é o que faz exatamente. Tudo que vocês falaram está perfeito. Mas tem uma palavrinha que é essencial aqui. Eu Seria acho assim, livre-arbítrio? Como? Livre-arbítrio? Tem a ver. Tem a ver. É a Tales, né? Tem a ver.
Tem a ver. Eu pensei na... Peraí. Ixi, perdi a palavra. Autopesquisa já falaram, né? Já. Na policarmalidade. Tá Porque, bom, mas é bem avançado isso. Mas está dentro. Está dentro. não, porque assim, a policarmalidade, assim, eu acho que pelas vidas passadas das pessoas, dependendo da linha que a pessoa seguiu, ou ela vai estar mais esclarecida para a linha da conscienciologia, ou ela ainda vai estar naquela tal prisão que vai limitar ela de fazer muitas coisas, entendeu? Por isso que eu achei que tem a ver com, assim, essa coisa da seriexis, com a policarmalidade, com os grupos a que ela pertence. Muito Não bom. sei. Não tem a ver com as incertezas éticas, que é a Tem. questão né, a nossa evolução é cheia de, né, a gente evolui justamente trazendo luz para essas incertezas, né? Fazendo o próprio autoesclarecimento. Então, é uma mudança intraconsciencial a partir, né, da reeducação, da reciclagem, do alinhamento cosmoético. Eliane? Eu que penso são? que talvez aqui, dar uma continuidade, levando em consideração a recins ininterruptas, autopesquisas, autoprojetalidade, o ciclo evolutivo Uhum. da consciência, que ela cada vez ela está atingindo um outro patamar evolutivo. Perfeito. Perfeito. Já posso falar? Ou mais alguém quer? Tudo que vocês falaram está perfeito. Tá? Eu não discordo de ninguém. Né? Agora, eu acho que tem um conceito aí que eu não posso deixar de mencionar, que é o seguinte: tudo que é balizado na conscienciologia. Primeiro, antes disso, o que a conscienciologia traz para a pessoa que quer estudá-la e praticá-la? Né? Ela traz uma proposta de aceleração evolutiva. Tudo que você estuda em conscienciologia, se você põe em prática, tem uma única finalidade: agilizar a sua evolução e a evolução do seu grupo. Porque você não evolui sozinho se você não levar junto ali o grupo com quem você está ligado. Correto? A conscienciologia é a única forma de evoluir no planeta? É a mais avançada? Não sei. Será que não tem coisa mais avançada que a gente não acessou? Então, eu vejo assim, conscienciologia é uma proposta. Age dessa maneira, compreende esses conceitos, coloca isso em prática, que a tendência é você acelerar a sua evolução. E parece que dá certo, porque algumas consciências vêm fazendo isso e estão conseguindo. Né? Elas mesmas, quando se comparam com elas próprias há algum tempo, elas se veem num patamar melhor, evolutivamente falando. Né? Agora, eu acho que o conceito básico aí, que a religião não incentiva, né? E que esse balizamento acaba levando à consciência, é a autonomia consciencial. Tudo que você recebe da religião, na verdade, cerceia a sua autonomia. Mesmo que você melhore um pouco em contato com aquela religião, e é inegável que algumas pessoas melhoram. Pega aí esse pessoal crente, por exemplo. Tá? Então, o que eles fazem? Eles pegam esse pessoal que está tudo enfiado em droga, tudo, e bota ali para contribuir com o dízimo e trabalhar para Deus. Aí vocês vão pensar, ai, que horror, que porcaria. Mas é melhor do que ficar na droga. Pelo menos a pessoa vai olhar para a família dela, vai dar um destino melhor para a vida dela. É melhor do que ficar na sarjeta cheirando essas coisas que tem aí hoje, que a pessoa cheira uma vez e perde metade dos neurônios. Né? Ah, vai ser roubada, vai dar. Vai. Tem, esse lado é inegável. Mas há uma melhoria da qualidade de vida? Há. E é pela religião. Então, a gente não pode negar que a religião tem essa capacidade aí de melhorar um pouco o contexto, mas é muito limitado.
É limitado porque se você deixa de cumprir aquilo, se você questiona alguma coisa além daquilo, você está fora. Você é herege. Se for no espiritismo, você está obsidiado. O professor Valdo foi chamado de obsidiado várias vezes, quando ele resolveu dar o contra ali em várias coisas do espiritismo. Então, tudo que a religião não incentiva é a sua autonomia consciencial. Dentro da conscienciologia, pelo menos teoricamente, você tem a liberdade de discordar de tudo. Agora, é claro, você tem que argumentar a sua discordância. Não adianta chegar lá no círculo mental somático e dizer, eu acho que isso aqui está errado. Mas vem cá, você acha por quê? Não é achar. Eu acho por isso, porque por isso, eu acho que essa ideia não procede. Ok. Aí vamos examinar aí o caminho do seu argumento. Então, não é um achar, chega lá, eu acho que devia ser assim, mas qual é o argumento? Então, a coisa para ser científica, ela tem que ser argumentada, né? As construções têm que ser elaboradas. Então, guardem aí, rabisquem aí do lado desse parágrafo essa ideia da autonomia consciencial, que para mim é o grande produto desse balizamento. Então, você vai se alinhando, você vai aplicando as técnicas, tudo por livre, espontânea vontade. Ninguém força você a aplicar nada. Você vai fazendo os cursos, vai aplicando as técnicas, vai caminhando conforme o teu fôlego permite. Faz um esforço, às vezes, quando você acha que aquilo é um valor, que aquilo tem validade para você, né? E, com isso, com o passar do tempo e esse autoinvestimento, você vai se comparando com o ego que você deixou para trás. Está melhor ou está pior? Aonde que piorou? Não, então vamos corrigir para melhorar. Então, essa é a grande proposta, entende? Vamos evoluir mais rápido, vamos abrir mão do que não presta, aquele princípio, né? O que não presta mesmo, não adianta fazer maquiagem, não adianta ficar ali achando que não vai, aquilo ali não, já deu, não vai dar mais nada, né? Então, reflitam sobre isso aí. A conscienciologia como proposta de aceleração evolutiva, e o incentivo à autonomia consciencial. Isso é o grande produto da TARES. Você não leva a resposta pronta para a pessoa. Quando você faz a pessoa refletir, você faz a pessoa crescer. Quer dizer, ela cresce, você não faz ela crescer. Ela vai crescer com a reflexão. Você incentiva a pessoa a crescer. Esse é o grande mistério da coisa. Não dá pronto, não dá mastigado, dá para a pessoa pensar. A maioria não vai querer pensar, bom, mas aí o problema não é seu. Você ajuda, você explica, você mostra, você dá curso, você faz live, um monte de coisa. Agora, a pessoa não quer pensar, aí você não pode fazer nada. Entende? Então, guardem essas duas expressões. Então, eu acho importante a gente começar a fazer a diferença, já que a gente está estudando aí os primórdios da projeciologia, como que a projeciologia é científica, é importante ir trazendo esses conceitos, né? Agora, eu queria ir lá na página 86, aproveitar, não vou nem descompartilhar, que aqui tem uma afirmação boa, daquelas boas assim. A fé de qualquer tipo significa também preguiça. Eu quero ouvir vocês a respeito. Eu acho muito impactante essa afirmação. Talvez já não seja mais tão impactante para nós, que estamos nisso já há algum tempo, pensando. Agora, imagina um leitor, assim, recém-egresso da religião, que está se entrosando com projeciologia, ainda tem o holopensene religioso muito acalorado aí dentro de si, e se depara com essa. Quer dizer, tudo que ele praticou a vida inteira, que era fé e tudo, é preguiça, né? Isso é um tapa na cara da pessoa. Oba, tem bastante gente para falar, vou calar a boca. Aliás, vou descompartilhar, que eu quero ver as carinhas. E quem está aqui primeiro, Valdir? Bom,
essa frase é muito impactante. Uma das coisas que me chamou a atenção na Conscienciologia foi, primeiro é assim, tenho uma relação religiosa, minha família, ela vem de uma religião messiânica, e lá tem até uma técnica de, no espiritismo chamam de passe, mas lá chamam de jorei, tem um outro nome. Eu sempre dava conta que a tendência da religião era estimular a preguiça. Por quê? Porque as pessoas ficavam extremamente dependentes. E quando eu comecei a estudar Conscienciologia, eu comecei a me rever, porque era uma coisa que eu já tinha dentro de mim, mas eu não encontrava, como qual é a palavra? Eu não encontrava uma ideologia, uma ideia que pensasse da mesma maneira que pensava na altura. Eu achava que a assistência era importante, mas eu via que nisso, na fé, havia muita preguiça. Por quê? Porque as coisas nunca se desenvolviam. Era 5 anos, tudo no mesmo patamar. A mesma coisa, o mesmo horário, tudo. Então, as pessoas não eram estimuladas a se renovar. Mas falava-se um pouquinho também de evolução. E eu não entendia porquê. Você não via a Talvez. evolução acontecendo, né? Exatamente, porque eu via que não, era tudo muito monótono. Então eu via que tinha preguiça nisso. E, por exemplo, um dos livros que eu gostei muito de ler foi Consciência Antidogmática, porque também lá trabalha umas questões que são uma tabu um pouco da religião, né? Era isso que eu quis compartilhar. Muito bem. Professor Wagner Stracchini, né? O autor desse livro. É, perfeito. E Dirceia. Então, isso aí para mim também é muito impactante, porque eu nasci uma beata católica. Já nasci Sério? beata católica, de joelho, de fazer novena. Com 6, 7 anos, eu rezava o terço, tinha um missal, tudo assim. Então, eu não entendia, eu não tinha cognição intraconsciencialmente para agir de uma forma autônoma. E aí, vim a vida toda fazendo terapia e me revendo, né? Eu sou autodidata desde muito jovem. E quando eu conheci a Conscienciologia, eu consegui dar um salto evolutivo por causa das ferramentas. Porque eu já tinha todo o conhecimento, de entendimento de terapêutica, né? Mas eu não sabia agir. Eu não tinha essa força de agir, porque era muito entranhada em mim a questão do cordeirismo, a questão da esperança, né? Da obediência. Então, eu tinha muito esses traços. E aí, a partir das reciclagens, surgiu em mim, ou eu consegui acessar em mim, o destemor. O destemor que me traz a autoconfiança a partir da satisfação íntima que eu fui conquistando, né? Com as novas atitudes e os novos posicionamentos e a melhora da cosmoética. Então, para mim, é muito impactante porque é muito real da minha experiência, né? Autovivência, né? É, Nada como a autovivência, né? Eliane, e tem bastante gente, tá ótimo. Esse é um tema Eliane. que pega, né? Então, Não, e é um tema assim que vocês estão muito tranquilos para falar. Eu estou gostando muito de é, escutar. eu participei de grupo jovem na igreja, de coral, fiz primeira comunhão. Daí fui meio rebelde, porque o padre sempre queria que eu fosse lá rezar não sei quantos Pai Nossos, tantos Ave Maria, daí eu tinha que inventar pecado. Falei, mas por que eu tenho que fazer isso para o padre? Aí eu já fui me afastando. Então, eu acho que a religião, ou qualquer tipo de fé, ela deixa a pessoa assim acomodada, ou seja, acontece alguma coisa, foi porque Deus quis, ou se Deus quiser, a gente somente fica terceirizando para Deus. Então, a pessoa que fica dentro da igreja ali, por exemplo, você vai numa missa, é aquela mesma, eu não sei nem dizer o que que é lá, que a gente só diz amém, 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 é tipo cordeiro Sabe qual é mesmo. o nome? Se chama ladainha. Isso mesmo, isso. É, Então, é isso que eu penso. muito bom. Naila, agora não Então, erro essa, mais. Não erro mais, vou falar aí. tá bom. Então, essa questão da fé, né, promove essa preguiça. É justamente o contrário daquilo que você tinha falado, né? Tira a autonomia evolutiva da pessoa, porque ela terceiriza, ela espera que alguém ou alguma coisa, seja lá o que for, um santo, um Deus, um guru, traga para ela resultados, né? Então, ela está sempre achando que
basta ter fé, basta acreditar, mas que não tem uma ação por trás disso. E justamente hoje eu estava conversando com uma colega no trabalho, porque ela estava falando do pensamento positivo, né? Que tem essa... Pensa positivo que vai dar certo. Eu falei, mas se você só parar e ficar pensando positivo e não ter uma ação por trás desse pensamento positivo, não sei se as coisas vão acontecer. Então, a fé é mais ou menos isso. Você esperar que tudo aconteça do jeito que você quer, sem ter uma ação, ou achar que alguém vai resolver isso para você. Então, ela promove esse comodismo, promove essa preguiça, promove essa dependência, principalmente a questão da dependência, que eu acho que é uma das coisas que mais deixa a pessoa estagnada, porque ela fica dependendo de algo ou de alguma coisa. Muito bom. Ricardo, até que enfim, aterrissou. Olha, eu tive vários contrapontos aqui, contrafluxo, vamos falar assim, mas agora eu acho que a coisa Então vamos calmou. lá, bom te ouvir. É a questão da fé, eu acho que a fé é preguiça, porque fé não precisa de pesquisa. É só você acreditar e tocar o barco. Então, cadê a pesquisa? Eu também, como, né, algumas falaram aqui, eu também eu sou de uma família, minha mãe é muito católica até hoje, super católica, e ainda fala, meu filho, você não confessa mais. Então, eu era muito católico também, tinha grupo de jovens, etc. E depois que eu comecei a estudar Conscienciologia e a questionar, a desenvolver um pouco mais a mentalidade consciencial, a gente vai questionando, eu fiz a minha dissidência. Então, a dissidência de qualquer religião, né? da igreja, etc. Mas aí o que eu vejo um ponto fundamental é fé não tem pesquisa. Aí o princípio da descrença não passa nem perto da fé, porque você vai acreditar e aí você precisa de conhecer só, por exemplo, no caso da religião, só a Bíblia. Você conhecendo a Bíblia, no caso do católico lá, está de bom tamanho. Você não pode, nem precisa e nem pode questionar nada ali dentro. Então, o que faz? Faz a pessoa, né, acomodar, o fiel. Aí a pessoa é fiel, tem fé, é fiel, é acomodado, preguiçoso, porque aí, ou seja, não tem mais pesquisa. E nós precisamos, né, pesquisar, de aprender, como nós estamos fazendo aqui, nós estamos lendo aqui, pesquisando, começando a aprender um pouco mais, num nível melhor, a projeciologia. Por quê? Porque nós estamos pesquisando, nós estamos largando a preguiça de lado, fazendo a leitura, e estamos aqui tirando um tempo da vida para poder discutir. Eu tive até contrafluxo para estar aqui agora, mas, como se diz, com um pouco de persistência, etc., a gente acaba conseguindo. Então, é isso. E o pessoal também, tudo que o pessoal colocou aqui, eu concordo, acho que está por aí. Magda, até que enfim. Abre o microfone, minha amiga. Desculpa, meu querido. É o seguinte, na realidade, estou testando a mãozinha, que eu não sei colocar essa mãozinha. Mas está Aprendi agora. levantada. Funcionou. Eu sei, entendeu? Ah, Mas assim, muito bom. eu já havia escrito aqui no caderno, desde que você começou a falar, eu coloquei assim, a fé gera, tudo que foi dito aí, a fé gera dependência, que é o contrário da autonomia consciencial, que você falou em autonomia consciencial, né? E é um tema que eu estou estudando, então, certo? É Perfeito. autonomia, tá? Agora eu quero saber como é que eu Perfeito. vou tirar essa mãozinha. No mesmo lugar que você botou. Tirei. Ótimo, Tá? obrigada. Tá? Marlise. Só também para complementar que todos já falaram, que é a preguiça, porque você vai acreditar em algo que alguém já disse, não precisa escrever nada, não precisa nem pensar nada. Aí é só seguir, bem mais fácil, e a pessoa aí ela se exime das suas responsabilidades, porque tem alguém lá mais poderoso que já fez tudo e eu só vou indo atrás da manada. Isso mesmo. Só que agora eu vou fazer uma pegadinha com vocês. Tem uma expressão que a gente escuta muito, que é a tal da fé raciocinada. Como é que é fé raciocinada?
Nunca escutou, não, Yatra? Tem. Não conheço. Porque Fala de novo, eu não Também entendi. não. a minha fé é raciocinada. Raciocínio. Raciocinada, quer dizer, a pessoa raciocina dentro da fé. Fala aí, o que vocês acham disso? É possível raciocinar dentro de uma fé? Eu vou adiantar que a resposta Não. é possível. Eu acho que sim, né? Porque Uhum. a razão e o raciocínio a gente pode. Se eu pego 5 dogmas, por exemplo, da religião e começo a fazer a interdisciplinaridade desses dogmas e raciocinar em cima, eu vou criar mais 10, mas só que a base é inadequada, a base é fraca, vamos falar assim. Então, e é o que o pessoal faz, né? Se você pegar aí esse pessoal da religião, eles dando a raciocinar em cima de pressupostos, em cima de coisas que, em cima de dogmas, eles vão criando verdade, uma verdade inadequada, eu acho. Uhum. Muito bom. Dirceia, como é que é a fé raciocinada? Então, vou dar um estudo de caso, né? Uma coisa que eu vivi essa semana. Eu sou terapeuta e estou atendendo uma sobrinha online que mora na Bélgica. Eu trabalho no Exército da Bélgica como enfermeira. E aí ela é muito evangélica, muito evangélica. E quando ela vem ao Brasil, ou quando a gente encontra, eu vou falando da conscienciologia, ou a forma que eu penso, que é diferente e tal. E aí eu comecei a trabalhar com ela e ela sumiu. Aí, essa semana, ela voltou e falou: Olha, eu entrei em conflito com essas ideias, porque quando você fala de vida depois da morte, né, de múltipla existência e tal, isso me pira minha cabeça, né? E aí pensei em não voltar, mas aí eu falei: Não, eu vou falar com a tia, e aí vou escutar o que ela tem para me dizer. Eu falei com ela: Parabéns. Falei, parabéns, porque é isso. Que bom que você está se permitindo pensar com a sua própria cabeça, porque uma das coisas que a religião traz é justamente o sectarismo a partir das ideias fixas, né? Então, fui explicando isso para ela e fui levando, e aí fiz uma MBE daquelas bem caprichada mesmo, né? Pedindo ao amparador para fazer aquela assistência. E aí, na hora que ela terminou a MBE e tal, ela virou para mim contando o que aconteceu, como que ela percebeu. Ela falou: eu acho que eu vou ter que acreditar mesmo nessa coisa de vidas passadas, porque o que eu estou fazendo na Bélgica? Negra, 1,80 m, passando racismo e tudo mais, passando cada dia sofrendo dentro do exército com aqueles brancos todos machistas em cima de mim, e misóginos e tudo mais, né? Você falou um monte, né? E o que eu vim fazer aqui? Eu devo ter alguma coisa de vida passada. Aí eu achei isso assim, fantástico, né? Fiquei muito feliz e falei: é isso aí, né? E vamos em frente. Então, trouxe o estudo de casa aí, que eu acho que fica mais claro, né? Então, a fé raciocinada é a pessoa se permitir refletir sobre as coisas dentro do limite dela, né? Até que ela vai sair rompendo aquela caixinha ali. Muito bom. Só que eu acho que nesse caso extrapolou o limite dela. Porque você colocou ideias ali que tiveram uma certa lógica para ela, ela começou a enxergar a coisa de uma outra maneira, e aí não dá para ficar naquele patamar da fé. O problema é fé raciocinar, pode raciocinar dentro da fé? Pode, mas é o que o Ricardo trouxe. Você raciocina em cima de meia dúzia de ideias, e você não sai daquilo, porque o que você vai gerando não é nada melhor do que o que ficou para trás. É só uma combinação ali, você troca uma palavra, junta uma bobagem com a outra, dá uma terceira bobagem. Mas não é um raciocínio que te permita evoluir cognitivamente. Você não melhora com aquele raciocínio. Então, existe fé raciocinada? Até certo ponto existe, só que ela não te leva para lugar nenhum. O limite é muito baixo. Quando a gente opera aí dentro da fé, dentro do dogma, é tudo muito limitado. Agora, isso que a Dirceia fez, por exemplo, ela chega ali e apresenta uma série de conceitos, e a pessoa vai revisar esses conceitos,
a sua própria vida em função desses conceitos. Gente, a força que isso tem, você pode crer, você mudou a vida dessa pessoa. O que que ela vai conseguir fazer, aí não dá para prever, né? Mas você plantou coisas ali, e pode ser até que não funcionem para essa vida. Pode ser que funcione para uma próxima vida. Às vezes você abriu o caminho para ela fazer um curso intermissivo. Porque não tenha dúvida, isso que você falou, pode ser que ela não ponha nada em prática, mas vai ficar ruminando ali. Aquilo não vai ser esquecido, né? Então, olha a diferença. Você atuar dentro da descrenciologia, com o princípio da descrença, o tempo todo você dizendo para a pessoa, não acredita em nada, vê se tem lógica. Professor Valdo, eu acho que todas as vezes que eu ouvi aquele homem falar, ele sempre dizia, não estou aqui para convencer ninguém. Vocês estão aí de prova, vários de vocês ouviram isso. Toda tertúlia, Eu fiz curso com ele lá na década de 90, mais para trás, e ele praticamente começava a aula dizendo isso. Olha, não estou aqui para convencer ninguém, né? Não vão no meu bico. Ele até brincava, vocês já pensaram que eu posso estar gaga? Tudo que eu posso estar dizendo aqui é uma grande besteira. Então, não vão no meu bico. O tempo todo ele se colocava como falível. Que é o princípio científico. Lembra que a gente comentou lá no início? A verdade científica, ela nasce falseável. Ela está para ser falseável. O tempo todo ele não se colocou infalível como o Papa, que tem aquela história da infalibilidade papal. Então, o que o Papa decide, o que o Papa arbitra é infalível simplesmente porque ele foi eleito Papa. Então, ele está numa posição onde o que ele faz não tem falha. Olha o buraco que é isso, gente. Porque vai falhar igual todo ser humano, vai fazer um monte de besteira e não pode nem se retratar depois. Porque naquela posição ele é infalível. Então ele não pode nem chegar e confessar. Gente, eu falhei. Isso aqui que eu fiz. Olha o problema que bota na mão de uma pessoa dessa. Tudo isso em nome de fé, em nome de dogma, fé raciocinada. Fé raciocinada, num outro ponto do livro, eu acho que é mais para trás, o professor Valdo bota aí entre parênteses, autocorrupção. Porque é o que o Ricardo trouxe, você raciocina e não vai adiante. Você fica ali embolado no meio de um monte de coisa. Aquilo é autocorrupção pura. Estou muito feliz que nós convergimos aqui com essa ideia da fé, de associar a fé com preguiça. Agora eu quero ir... Deixa eu ver a página exata aqui. É a página 107. Gente, vocês perceberam essa sinonimologia que ele traz aqui? Não é isso que eu quero falar, não, mas agora que eu passei por ela, eu lembrei. Olha só, quando ele define projeção consciente humana, olha a quantidade de sinônimos que ele traz para uma mesma coisa. Professor Oswaldo, não está aparecendo compartilhamento. Ah, meu Deus, eu desfiz aqui o compartilhamento. E Deus não tem nada a ver com isso. Deu agora? Sim, Deu? eu. Sim, Olha só, ele define um conceito, olha a quantidade de sinônimos que ele propôs aqui. Por que disso, né? Ele está justamente visando os leitores isso é interdisciplinaridade. Ele está almejando aqui o quê? Os leitores de diversas linhas de conhecimento. Então, o budista, quando ele olhar aqui, ele vai ver um conceito que ele conhece e que aqui está sendo definido como a projeção da consciência humana. Ele vai falar, então ele está falando daquilo que o budismo me traz. Ele faz a ponte aí de conhecimento. Isso é dentro da interdisciplinaridade. Mas não é isso que eu quero tratar, não. Eu quero tratar desse questionário aqui, esse aqui que começa em resumo, tá no finalzinho da página 107. Gente, vocês desculpem, estava uma obra aqui no corredor, empoeirou tudo,
eu não tive tempo de limpar antes de começar a aula. Então, ainda estou tossindo com a poeira da obra. Vocês me perdoem aí essa tosse, que ela já está meio chata. Eu devia ter limpado antes, mas não ia, aí eu ia me atrasar e não ia dar certo. Então, repara, o que ele traz aqui e por que eu acho importante enfatizar com vocês. As 9 primeiras perguntas clássicas quando se aborda um assunto novo. E aí o assunto novo que ele está abordando é o quê? É a projeção consciente, que é o tema aí do capítulo. Então, quais são essas perguntas? Aí vocês vão dizer, mas que coisa óbvia, né? Para que ele se dá o trabalho de fazer um questionário enfatizando essas perguntas? É porque não tem nada de óbvio. Tem de muito científico o que ele faz aqui. Então, vamos entender. A primeira pergunta. Quem, né? Quem é o agente? Quem é que produz a projeção consciente? E reparem na concisão das respostas. Ele não responde um parágrafo extenso. Ele dá uma resposta curtinha para cada uma dessas perguntas. Então, quem é que se projeta, no fundo? Os princípios conscienciais. Princípio consciencial, aí você junta tudo. Planta, animal, ser humano, está tudo, vírus. Tá tudo. Agora, cada um se projeta com as particularidades que o seu nível evolutivo permite. Claro que uma projeção humana, né, tem muito mais possibilidades do que a projeção de um animal, que não tem um mental soma tão elaborado, tão desenvolvido. Aí qual é o fator, né? O que gera, o que provoca a projeção consciente? Curto e grosso. Descoincidência dos veículos. Descoincide, em geral, há uma defasagem vibratória, isso ele fala em outro nível, né? Um veículo se dstaca em frequência em relação aos outros, e aí a tendência é que o holossoma se separe temporariamente naquele momento. Estou falando isso porque são realidades já conhecidas para vocês. Embora a gente vá tratar disso nos capítulos a seguir. Tá? Onde se produz a projeção consciente? Agora, olha a resposta. Quer dizer, para onde você vai quando você se projeta? Né? Em qualquer distrito ou ambiente do universo físico. Quer dizer, você não está limitado, em princípio. Você pode ir onde você alcança. Você alcança lá uma exoprojeção, vai fundo. Você só consegue andar dentro de casa? Tá bom, está andando dentro de casa. É melhor do que não se projetar ou não ter lembrança nenhuma da projeção. Né? Quando se produz? A qualquer hora, em quaisquer condições meteorológicas. Então, não adianta chover, não faz diferença. A Lua está crescente ou a Lua está minguante, não faz a menor diferença. Né? Por que se produz e se desenvolve a projeção consciente? Então, vocês reparem que natureza tem essas perguntas. É isso que eu quero questionar com vocês. Uma é quem, a outra é o que gera, qual é a causa, né? A outra é o quando, a outra é o porquê, com o que se deve produzir, né? Inicialmente empregando um dos veículos mais fácil, que é o psicossoma. Pode ter projeção de mental soma? Pode. Mas, assim, inicialmente, as projeções ocorrem pelo psicossoma. Para quê? A pergunta aqui é finalidade. Né? E o quanto se deve produzir? O quanto é muito interessante, né? Porque tem gente que quer ficar projetado o dia inteiro, né? Aí abre mão da vida humana, acha que isso aqui está muito chato. Muita guerra, não aguento. Minha mãe, eu não aguento mais ela. Aí quer ficar fora do corpo o tempo todo. E ele é bem claro aqui, até o ponto de não causar problemas à vida humana, evitando-se a alienação. Aí eu pergunto para vocês, né? E é aí que eu quero... por que ele se dá o trabalho de fazer um questionário, em princípio, tão básico sobre a projeção consciente, que é o tema de estudo do tratado? Isso em ciência tem um nome. Vamos ver se esse nome aparece aí. Agora eu vou te compartilhar.
Vocês já entenderam o que é o questionário, né? São perguntas bem básicas, com respostas surpreendentemente curtas. E qual é a finalidade? Por que ele botou um questionário tão básico dentro de um tratado? Vamos ao Ricardo primeiro, está aqui na minha frente. Essas questões, o que, quando, quem, etc., amplia o quê? O conhecimento, amplia a comunicação. E, além disso, ela é um instrumento da gente planejar, ou seja, da gente se preparar para projetar, para a gente se preparar para poder usar a projeção para o nosso desenvolvimento em qualquer área, né? Em qualquer circunstância. Aí, depois dessa questão, eu teria uma outra dúvida, mas aí eu coloco depois no final aqui do Tá debate. bom. Tá, Antes de eu falar, eu volto a você, então. tá ótimo. Vamos ouvir o Valdir. Bom, o que eu queria contribuir é o seguinte: eu vejo, sinto, quando comecei a ler essa parte, que ele quis desconstruir as várias ideias que outras linhas de conhecimento tinham sobre a projeção, logo de início, após a definição. Então, para quem vai ler de uma outra área, lê a definição, lê os sinônimos todos, aquele que ele estudava na área mística ou uma outra, ele encontra ali, e depois encontra as perguntas-chave. Essas perguntas-chave, eu sinto que elas vão desconstruir as ideias errôneas que provavelmente a pessoa teve em função da área em que ele começou a estudar esse fenômeno da projeção. Então, essa era a minha contribuição. Muito, muito bom, muito bom. Mais alguém? Vou voltar ao Ricardo, mas eu quero mais contribuições aí. Marlise. Só para acrescentar o que o Valdinho falou, que ele desmistifica estes conceitos, como o Valdinho disse, das religiões se utilizam desse fenômeno para conseguir mais adeptos, fazem tudo uma complicação, uma coisa que é simples, natural do ser humano. Ótimo. Eliane. Gente, quem falou, por favor, baixa a mãozinha, senão eu confundo aqui Eu acho minha assim, fila. levando em Eliane. consideração o que o Valdino falou, e a Nájila, né? Foi Nájila, eu acho, que é para desmistificar mesmo, porque existe muito tipo show em volta de saída do corpo, de tudo mais, ele quer deixar bem claro ali os porquês, quando, que toda consciência sai do corpo e não tem, às vezes, esse conhecimento, mesmo dormindo. Ela está dormindo e está... Isso que eu acho que não... Por aí. Muito bom. Dirceia, em seguida. Então, eu percebo que ele traz para nós ali um passo a passo, um crescendo, onde a gente percebe que é da nossa natureza e traz também, nos empodera com a autonomia de fazer acontecer a partir dessas perguntas. A gente vai crescendo ali o entendimento, vai percebendo a questão é energética, as frequências, quem comanda, tudo. Então, assim, é um crescendo evolutivo na questão de promover mesmo com autonomia a projeção consciente. Brilhante. Agora eu vou falar diferente. Nájila. Ok, só corrigindo, foi a Marlise que falou, tá, Eliane? Se eu não estiver enganada, tá? Mas dentro dessa questão que a Marlise falou da desmistificação, eu acho que é justamente porque para algumas pessoas precisa ter um dom, precisa ter poder para fazer a projeção. E com essas perguntas, por exemplo, quando você lê ali, quem produz a projeção consciente? Qualquer princípio vivo, qualquer princípio consciencial. Não é uma pessoa especial porque tem um dom, porque nasceu com aquele dom, ou sei lá. Não é alguém que tem um poder a mais que outro. Então, qualquer pessoa, né, qualquer princípio vivo, ele consegue ter essa projeção. Então, respondendo a cada uma delas, você vai encontrar a simplicidade que é a projeção dentro da complexidade que é conseguir se projetar. Mas acho que o entendimento maior é que é algo simples, que é algo inerente à consciência, né?
que todos passam por esse processo conscientemente ou inconscientemente. O nosso objetivo é conseguir fazer isso consciente, né? Ter um autodomínio sobre isso, mas que para todos isso vai acontecer, para aqueles que vão conseguir rememorar ou não. Olha, eu acho que eu não vou mais mediar, não. Eu vou deixar vocês só debatendo e vou ficar quieto, porque vocês estão afiadíssimos, viu? É que a Voltamos gente é ao Ricardo? obediente, a gente lê o que você propõe. Ah, muito bom. Vamos voltar ao Ricardo, então? Que ele tinha uma É, questão a mais. é, nós projetamos de psicossoma, num estágio mais avançado de mental soma, isso a consciência, nós como consciência. Agora, aí a minha pergunta é, lá no extrafísico, uma consciex, ela projeta de mental soma, porque lá ela está de psicossoma, ela projeta só de mental soma, essa é uma pergunta. E a outra é, e como é que um animalzinho projeta uma planta? A planta e o animal também. O animal não, a planta, ela tem o soma, que é a planta, eu estou imaginando assim, ela tem o corpo energético dela, ela tem o psicossoma da planta, e ela tem mental soma, um pouquinho de mental soma. Como é que uma planta se projeta? Então, o extrafísico, eu queria entender isso, e a planta também nossa aqui. Ou até mesmo um vírus, né? Como é que como é que seria uma projeção aí de um vírus? É de psicossoma? Sabe por que que eu não vou te responder? Porque isso tudo está respondido no capítulo. Ele fala tudo, mas parece até que se adivinhou a sequência. Então, eu vou te convidar, se você não leu, a Eu ler li. o capítulo, tá? Porque ele fala exatamente o que é a projeção da consciência. Ela não tem soma e, em princípio, não tem energossoma mais também. Né? Aham, Então, ela deixa o psicossoma e sai de mental soma. correto. Tá? O animalzinho, ele relata até uma vivência pessoal dele, que o cachorrinho dele se projetou e foi atrás dele, querer lamber ele. Né? Então, dá uma lida com mais atenção, que tudo isso Aham, que você perguntou está lá. tá ok. Tá bom? Agora, deixa eu fazer uma amarração assim, maravilhosas as respostas. Estou assim, é uma felicidade trabalhar com um grupo desses, viu? É muito, muito bom. Quando eu peguei essa tarefa, assim, o Loche veio lá com, vamos criar os grupos, não sei o quê. Eu falei, será que isso vai dar certo, gente? Será que eles vão ler? E eu estou assim, tô muito surpreso com a dedicação de vocês, né? Muito feliz de estar à frente dessa atividade. Agora, vê bem, o que o professor Valdo está fazendo aqui? Ele tem um objeto de estudo em mente, que é a projeção consciente humana. Ele já não está mais falando do cachorro, da planta, nada disso. Né? Então, e por acaso esse objeto de estudo é um fenômeno. Então, é algo que acontece, e se é algo que acontece, para aquilo ter uma abordagem científica, você não dá para fugir dessas perguntas que ele coloca. Se acontece, acontece com quem? Como que acontece? Como é que eu provoco? Quando que acontece? Então, esse questionário aqui ele está muito ligado ao fato de a projeção ser um fenômeno, que é algo que acontece, que pode ser deflagrado, que pode ser provocado. Aí eu quero saber quando é que acontece, quais são os limites disso. E aí tem tudo isso que vocês colocaram. Então, eu já não vou me lembrar quem muita gente falou, não vou mais lembrar quem falou o quê. Tem esse sentido do planejamento. Porque você lê esse questionário e você vai, então eu posso me projetar. Tá, então quando que eu vou me projetar? Bom, em princípio, em qualquer lugar. Tá? Só que se eu me projetar no meio da rua andando, eu posso cair e ser atropelado. Não vou fazer isso. Tá? Então, isso, ao mesmo tempo que delimita o objeto de pesquisa, que é um fenômeno, ele dá para a gente um senso de que é possível se planejar para produzir o fenômeno, que foi o que mais de uma pessoa comentou aqui.
né? Então, é um questionário assim, delimitativo. Sempre que eu estou estudando um fenômeno, né, essas perguntas são pertinentes. E não fenômenos também. Tá? Bom, 15h40. Tem mais um tópico que eu quero tratar. Eu quero redimensionar, antes da gente acabar hoje, não deixem eu esquecer da gente planejar a próxima leitura, né? Aliás, eu vou fazer isso logo, antes de encerrar, já que eu toquei no assunto. Por que eu quero fazer isso? Eu vou compartilhar aqui para vocês entenderem. Para o dia 21, né? A nossa próxima sessão seria a sessão 3, Fenômenos da Projeciologia, que eu acho que vocês estão aqui enxergando. Tá? Repara, é da página 121 até a página 202. Então, brincando, são 80 páginas. Eu tenho fôlego de ler, para mim não tem problema nenhum. Mas eu sei que vocês têm os compromissos, vocês trabalham, e 80 páginas às vezes fica muito pesado. O que eu fiz no outro grupo de segunda-feira? Eu observei que a seção 4 é menorzinha. Ela tem só 34 páginas aí para ser lida. Então, o que eu fiz? Eu quebrei essa leitura de uma maneira mais equânime. A gente lê, num primeiro momento, os capítulos de 37 até 65. Isso dá aproximadamente 60 páginas. Tá? Então, esse é o nosso compromisso para o dia 21. Tá? Depois vou pedir para a Marlise colocar lá no grupo direitinho. O Alex tem pronto, viu, Marlise? O Alex é o monitor do outro grupo. Estou falando aqui, vocês não conhecem. O Alex tem pronto isso. Pede para ele, aí você adapta e coloca lá no grupo, só para quem não veio hoje ficar sabendo. Então, a gente não precisa ler toda a sessão 3. A gente vai dos capítulos 37 até o 65. Aí depois, né? Depois do dia 21 mais 14, já não sei mais que dia cai isso, aí sim a gente lê do 66 até o 101. Pode ser? Eu acho que fica mais bem distribuído. E assim, isso não gera nenhum problema na compreensão, porque a seção 4 ela está muito ligada, são estados alterados de consciência, está muito ligado aos fenômenos. Quem deu aula de CIP deve lembrar bem, acho que era a aula 4 ou 5 do CIP, que a gente falava lá das ondas alfa, beta. Era a aula 5. Aula 5, não era? Chama Eu Estados adorava Alterados. dar essa aula. Eu adorava. Eu dava um jeito dessa aula cair para mim. Eu adorava falar desse assunto. Combinados? Pode ser assim? Fica mais leve para todo mundo. Sendo que no dia 21 eu não vou poder estar presente aqui na nossa reunião, porque eu tenho um exame para fazer que exige que eu esteja internado. Então, e o exame é justamente na tarde de terça-feira. Aí a Marlise vai me substituir aí no debate. Depois eu vou ouvir a gravação. Se precisar, eu complemento lá daqui a um mês, quando a gente se reencontrar, eu complemento alguma coisa que eu acho que tenha ficado faltando. Agora, o que eu acho importante nessa leitura, gente? É uma sessão que fala de fenômenos. É inevitável cada um de nós, quando lê uma sessão dessa, acabar se implicando. Esse fenômeno eu já tive, será que eu tive? Aí, quando lê o fenômeno seguinte, não, o que eu tive foi esse. Então, ela é uma sessão que ela tira muita dúvida acerca aí do que a pessoa já vivenciou. Mesmo quem já tenha visto essa lista anteriormente, quando reexamina no momento atual, sempre tem uma atualização a fazer. Ou um fenômeno novo que vivenciou e que não tinha vivenciado antes. Ou um engano de interpretação que a pessoa fez numa vivência anterior. E agora, quando leu, está mais claro, ela vai entender de outra forma. Então, tenham assim, não percam de vista a autopesquisa. Né? Embora
tentem ler de maneira objetiva, tentem ler entendendo o que é cada um dos fenômenos e quais são as diferenças. Tem fenômenos ali que são próximos um do outro, mas eles não são idênticos. Então, procurem captar essas nuances aí conforme vocês forem destrinchando esses fenômenos. E, Marlise, fica atenta a isso na mediação, tá? Sim. Muito bom. Deixa. E então, combinado, dia 21, eu estou de licença, Marlise assume. E, bom, vamos ouvir o Ricardo. Eu queria voltar. Aqui lá na reunião passada, eu tinha comentado sobre administraciologia a gente, por exemplo, nós estudamos aqui a relação da projeciologia com as ciências, diversas ciências. Aí eu queria olhar Convencionais. se o meu pensamento está alinhado. Hum. A projeciologia, que nós estamos estudando aqui agora, ela é uma especialidade de ordem 6 ou 7, não sei, da conscienciologia. E a Perfeito. conscienciologia tem centenas de especialidades, inclusive a especialidade que eu estou estudando, administraciologia. E aí, se eu pegar aqui agora, tanto a administraciologia ou qualquer outra especialidade, a pensenologia ou a conviviologia, e qualquer uma das 700 especialidades que já foram classificadas, a hora que a gente olha aqui, a projeciologia e a interdisciplinaridade. Aí eu posso trabalhar a administraciologia e interdisciplinaridade. A administraciologia ciência, aqui está a projeciologia ciência. Na verdade, qualquer uma dessas especialidades, ela é interdisciplinar, ela está ligado com as ciências. Eu posso, se eu estiver estudando conviviologia, a parapsicologia, a conviviologia, a biologia, e eu posso extrapolar isso também para a administraciologia, porque eu acho que todas elas são sistêmicas, né? E todas elas atendem aí a todas essas questões, a administraciologia e a projeciologia. Por exemplo, o que você vê de comum entre essas duas? Eu vejo um parafato aí que liga as duas de uma maneira assim, muito interessante. Projeciologia e administraciologia. O que você vê de comum? Professor, você pode parar de compartilhar para a gente ver direito aí? Posso. A empresa, né, a organização, vamos falar assim, a administração voltada para a organização. A organização, ela é um grupo de pessoas, é um grupo carne. É um grupo de pessoas que estão ali trabalhando, fazendo o seu pé de meia, e alguns estão executando a sua PROEX ali dentro, outros estão sobrevivendo e executando a sua PROEX fora. Então, e aí essas pessoas que compõem esse grupo, né, essa organização, essa empresa, faz parte de uma administração, e eles começam a projetar e melhorar, por exemplo, o ambiente, melhorar os métodos de trabalho, a buscar, inclusive, em comunidades mais avançadas, a buscar em locais mais avançados informações que eles possam trazer para dentro da organização e executar. Então, eu vejo a administração e a projeciologia andando muito juntas, né, desenvolvendo aí toda a organização e todo o grupo. E, claro, que uma empresa, né, eu vou colocar tudo que uma empresa faz é para desenvolver a consciência mesmo, dos colaboradores, etc. Mesmo que essa empresa ainda esteja no paradigma fisicalista, financeiro, etc., mas, por exemplo, eu imagino que muitos de nós intermissivistas estamos dentro de uma organização não conscienciológica, né, desenvolvendo atividade, ganhando os seus recursos e ou lá dentro desenvolvendo a sua PROEX ou desenvolvendo a sua PROEX em outro caminho. E a gente utiliza, então, a projeciologia dentro dessa visão. Mais ou menos isso, né, acho eu. Tá, deixa eu trazer umas ideias, mas não é para a gente debater agora, não. É para te ajudar na tua reflexão aí sobre essa especialidade.
Então, administrar a sociologia, bom, você está enfocando pela empresa, né? Mas tem um viés da administrar a sociologia que é da vida pessoal. Mas não vamos entrar nele. Vamos entrar na administração das empresas. Você concorda comigo, ou não, que nenhuma empresa é só intrafísica? Concordo. Não tem só consim na empresa. Isso. E dependendo aí do nível de cosmoética dessa empresa, você tem empresa que é de bandido, né? E tem empresa que é de gente que quer ajudar a humanidade. Você tem aí ONGs, por exemplo, fantásticas. Não estou nem falando de lucro. Eu estou falando aí de finalidade da empresa ser ou não cosmoética. Isso é definido pelo padrão extrafísico que você tem aí dentro da sua empresa. Então, a Consciex é tão funcionária ou é tão gestora quanto a Consim, só que ela tende a não aparecer. Então, quando você coloca aí, isso seria, por exemplo, a relação da extrafisicologia com a administraciologia. Quando você coloca a projeciologia, você une os dois mundos. Uhum. Então, você torna consins e consciexes comunicáveis. Lembra lá, projeciologia dentro da comunicologia, né? Então, com isso, discutindo um universo que você, olhando só intrafisicamente, você não tem. Então, você pode, por exemplo, sair do corpo e ter reuniões extrafísicas envolvendo gestores consciexes e gestores conscientes. Isso pode ser tanto para finalidade cosmoética ou não, né? Você pode ter bandido extrafísico comandando a empresa, deve ter. Tudo indica que tem, porque só Isso. o que tem de bandidagem, o que tem de empresa bandida, não falta. Então, vê bem, conforme a gente começa a trabalhar esses contatos, e partindo do pressuposto que em lugar nenhum tem só consim. Toda consim está ligada aí com inúmeras consciências. Então, um grupo intrafísico, quando resolve se juntar para fazer uma empresa, extrafisicamente, isso já está rolando há muito mais tempo. Então, olha a amplitude da administraciologia quando você começa a olhar essas relações. E olha a projeciologia como interface. É o que permite que essas duas equipes, aí, Equipim e Equipex, dialoguem, se comuniquem. Tá ok? Agora, eu Ok, mas queria... está dentro do que eu estava pensando também, está Perfeito. Eu confirmado. queria, só para a gente encerrar, eu quero trazer uma afirmação que está na página 115 e que ela vai nos remeter ao quadro sinótico das especialidades. Volta a compartilhar. Um dia eu aprendo a fazer essas coisas rápido, assim, tá? Então, na página 115... Não, essa já estou nos fenômenos. Olha como eu já li tudo, ó. Os fenômenos, está tudo lidinho, viu? Tem que dar exemplo, né? 115. Essas duas frasezinhas inocentes aqui, que parece que não estão dizendo nada. Primeiro, pensamento. Fora do corpo humano, a consciência vai até onde quer que pense. Troca esse pense temporariamente por pensenise, tá? Só para a gente trabalhar com o vocabulário conscienciológico mesmo. Então, fora do corpo, você vai até onde você penseniza. Vou deixar uns minutos para vocês pensarem, mas eu quero falar as duas frases. O que a consciência penseniza, a consciência é. Primeiro, isso tem tudo a ver com o que eu acabei de falar para o Ricardo, né? Se você tem uma empresa anticosmoética, você tem um grupo extrafísico, por mais que tenha consciência tentando melhorar ali, o que vai predominar é consciência patológica junto de consim patológica. Ah, isso consegue evoluir até um certo limite? Consegue, né? O que a gente mais vê aí é o mal progredindo, né? Mas aí eu pergunto, por quanto tempo o mal consegue progredir?
E isso está ligado à primeira frase, porque se você sai do corpo com má intenção, com intenção de prejudicar alguém, com obscenidade patológica, naturalmente o teu escopo projetivo está limitado. Você não chega com esse tipo de intenção numa comunex evoluída. Não dá. Você não alcança a dimensão. A barreira é dimensional. A má intenção te situa numa frequência vibratória e você só alcança determinadas dimensões com aquilo. Você não consegue ir além. A barreira aí é natural, é da própria estrutura interdimensional. Né? Um ladrão consegue ir na ONG, um ladrão intrafísico, ele consegue entrar na ONG que está trabalhando pela humanidade? Consegue, porque nessa dimensão intrafísica as coisas se nivelam. Então, essa barreira interdimensional ela é temporariamente suspensa aqui. Então, o ladrão entra onde ele quiser. Agora, eu quero roubar a ideia do Ricardo. Ele está fazendo uma pesquisa muito legal e eu quero ir lá roubar essa pesquisa para mim. Será que eu vou conseguir? Depende, se a minha pensenidade estiver casada com a dele. Se a intenção dele nessa pesquisa for tão ruim quanto a minha, eu vou conseguir ter acesso. Se a intenção dele é cosmoética, em benefício dos outros, é assistencial, eu, com a minha má intenção, não vou nem esbarrar no que ele está fazendo. Então, vocês entendem isso? Há um fato que a gente não sabe precisar muito bem, que se chama fluxo do cosmos, que é o fluxo da evolução, que é o fluxo cosmoético, que é por onde tudo caminha para o melhor. Tudo que contraria o fluxo do cosmos tem uma duração limitada. Limitada aí pode ser milênios. Agora, o que é milênio comparado com a eternidade da evolução da consciência? Milênio não vale nada. Correto? Então, é isso que eu queria que vocês levassem. Essa reflexão ela é complexa, mas é o seguinte: o próprio pensamento, a própria pensenidade limita o alcance da consciência. Agora, o que isso tem a ver com o quadro sinótico que a gente estudou lá no primeiro encontro? Isso é que é interessante da gente pensar. Por que a pensenologia é a especialidade de primeira ordem? Está explicado na segunda frase que eu acabei de te compartilhar. Porque a consciência penseniza, a consciência é. Posso fazer Então, uma a pergunta? pensenidade é a maneira que cada um de nós tem de conhecer um ao outro. Eu conheço, por exemplo, o que a manifestação... Eu não conheço a Dirceia consciência. Eu conheço o que ela manifesta. E o que ela manifesta é justamente o quê? É a energia qualificada pelos sentimentos e pelos pensamentos. Isso é a unidade de manifestação. Correto? Então, a consciência é o que ela penseniza, isso é uma metonímia, eu já expliquei isso antes, ela não é, mas você só conhece a consciência pelo que ela externa. Eu não tenho como entrar na intraconsciencialidade da Eliane. Como é que eu decodifico a Eliane? Pelo que eu percebo da pensenização dela, do que ela fala. Se eu tiver um nível melhor de leitura energética, eu consigo até certo ponto ler as energias. Entende? Então, isso justifica a pensenologia estar em primeira ordem. Porque estudar a consciência, no fundo, é estudar o que a consciência manifesta. E o que a consciência manifesta são pensamentos. Então, essa frasezinha inocente, que está lá na seção 2, amarra um conceito que a gente estudou lá no primeiro capítulo, que é o quadro sinótico. Né? Vamos ouvir a Dirceia e aí a gente encerra, porque está na hora. Isso eu quero perguntar, ver se você concorda ou o que você me fala. Nesse conceito, nesse pensamento de que pensene, né, é a nossa manifestação, é a vibração, né, e eu vou estar junto da pensenidade com essa frequência minha, né, com a mesma frequência. Olhando por esse ângulo, o mal não existe, no meu entendimento, no sentido de, se eu me torno acústica, tipo,
numa frequência onde não tenho ideia, não trago o mal como significativo, ele não me afetaria. Perfeito. É isso, é porque eu entendo assim e estou Eu, escrevendo um eu pouco sobre isso, então estou não querendo consigo ver entender. de maneira diferente, porque o que te dá alguma invulnerabilidade é a cosmoética. O que é a cosmoética? É você pensionizar o tempo todo em favor de todos e o melhor para todos, né? Mas não tem mal que te atinja. Você pode até levar uma bala no meio da testa, como alguns ativistas geram, mas aí tem que ver se está pensando mesmo melhor para todos, que às vezes não está. Às vezes o discurso é muito bonito, mas a intenção por detrás é espúria. Então a gente vê, a fulana morreu, foi assassinada, ela estava trabalhando pelo social. Ok, mas pode ser que tenha alguma coisa por detrás aí, até multividas que a gente não sabe. Então ela tenta melhorar, tenta fazer aquele trabalho, vem o cara e tira ela de linha, porque ela está devendo lá ao cara que não admite que ela está melhorando. Mas o que você falou está perfeito, né? E a gente conta com um fato que a gente não leva muito em conta, porque a gente tem muito medo, né? A consciência é indestrutível, gente. Te mata hoje, você nasce amanhã. Até que quem está te matando cansa de te matar, né? O exaurimento, ele dá um ponto de saturação que faz a consciência progredir. Então, o mal, ele perdura um certo tempo. Era o que eu estava dizendo, pode ser 3 milênios, pode ser 5 milênios, pode. Né? Até quem está praticando o mal se cansa daquilo. Porque vê que aquilo está limitado. É que nem a fé raciocinada, você não sai daquilo. Você raciocinar em cima do mal, você não progride muito. E a partir do momento existe um ponto de saturação. Que aí a consciência mesma sente a necessidade que ela não aguenta mais agir daquela forma. Já a cosmoética parece que não tem limite. Você sempre pode evoluir e melhorar. Entende? Então, vamos ficar com essa reflexão aí, que eu acho que ela resume muita coisa do que a gente trabalhou. A consciência é o que ela penseniza. E o que você penseniza limita a dimensão onde você se manifesta. Né? Quando eu li pela primeira vez o 200 Teáticas da Conscienciologia, essa foi, eu não vou, eu depois posso até recuperar em que capítulos, tá? Aí eu mando para a Marlise divulga para vocês. Que ele diz o seguinte, que a dimensão consciencial não é uma coisa externa. Ela é uma realidade interna à consciência. Só que várias consciências estão naquela mesma frequência vibratória. Então, elas se encontram numa realidade que as interliga. Mas não a causa não é externa, a causa é interna. Isso é complexo. Eu sei que eu estou entrando numa seara, mas vale a pena a gente começar a raciocinar sobre esse ponto de vista, porque as projeções dependem muito da gente ter aí uma pensenidade mais liberada, mais cosmoética, mais retilínea, né? Não, a gente sai do corpo. Qualquer susto que você leva, você vai voltar para o corpo. Tá? Eu vou só dar, eu não gosto muito de ficar dando exemplo pessoal. Vocês podem, eu que não gosto muito. Há uns tempos atrás eu encontrei com uma consim dessomada, então ela é consim dessomada não existe, é consciex, né? E na verdade era uma pessoa da família que eu encontrei rejuvenescida. Cara, eu tô careca de ver isso, me deu um choque tão grande ver a pessoa. Eu voltei pro corpo na hora. Eu falei, mas caramba, como é que isso ainda me assusta, gente? Tá aí, é imaturidade, né? Ela veio, eu estava meio bobo, né, no negócio, estava meio sentado assim, sabia que estava projetado, mas eu estava meio disperso, tudo. Ela pegou, bateu no meu ombro. Quando eu olhei, é uma pessoa que dessomou com uma certa idade que estava jovem. Eu estou careca de saber disso. Estou careca de saber que algumas consciências rejuvenescem. E pronto, voltei todo emocionado para o corpo, boboca. E aí? Então, assim, conhecer uma coisa teoricamente não quer dizer que a gente saiba se apropriar dela teaticamente. E aí eu vou me encerrar com isso, com a pensenidade, com as múltiplas dimensões. E os fenômenos que vocês vão aí examinar no dia 21
e que eu vou escutar depois, o que vocês trouxeram. Tá bom? Pessoal, vou encerrar aqui a gravação, então. Professor Oswaldo, agora a gente pode fazer que nem no final do programa do Jô Soares, né?